Salve alunos de todo o Brasil, aqui é o professor Júnior com mais uma aula de matemática e hoje nós vamos estudar a posição de uma reta ou posição de retas. Mas antes de vermos a posição, vamos ver o que é uma reta, a definição de reta. Segundo o dicionário, reta é um traço que segue uma única direção, sem curvas ou ângulos. É uma reta que não faz curva. Se ela está indo para frente, ela segue infinitamente para frente. Se ela está indo para cima, segue infinitamente para cima. Não existem curvas nem ângulos, ok? Ou seja, não existem cantos. É simplesmente uma reta reta. Sem curva e sem ângulo. Matematicamente, uma reta é um conjunto de pontos. Pela definição não é nem uma definição, é um teorema, se não me engano, que diz que dois pontos determinam uma reta. Então, uma reta é um conjunto de pontos. Em uma reta pode conter infinitos pontos. Então, uma reta é um conjunto de pontos, ok? Geometricamente, ela é representada como uma linha reta, isto é, que não faz curva alguma. É o caso dessa daqui e dessa daqui. Em relação à posição da reta, elas podem ser horizontal, que é quando ela é essa reta aqui deitada ou de lado, como você preferir. Ela pode ser vertical, que é essa daqui em pé ou para cima. E inclinada, que é quando ela está inclinada, obviamente, certo? Tá um pouco decaída, certo? E nós damos nomes a essas retas com letras do alfabeto minúsculas. Por exemplo, a reta T, a reta M e a reta A. No caso de pontos, que nós vamos ver mais na frente, a gente dá nome aos pontos com letras do nosso alfabeto, só que maiúsculas, letras maiúsculas. Retas são letras minúsculas e pontos são letras maiúsculas. Então agora nós vamos ver a posição de duas ou mais retas. Nós vimos a posição de uma reta, que ela pode ser horizontal, vertical ou inclinada. Agora nós vamos ver a posição de duas retas. Então, essas retas elas podem ser paralelas, ok? Nós vamos já ver a definição de paralelas. Só um minuto, vamos lá. As retas paralelas, ou as retas são paralelas, quando não possuem nenhum ponto em comum, ou seja, elas não se cruzam em nenhum ponto. É o caso aqui das retas das retas T e da reta U. Elas não se cruzam em nenhum ponto. Você pode esticá-las até onde você quiser. Elas não irão se cruzar em nenhum ponto. Da mesma forma também as retas M e N, elas podem ser estendidas tanto que for que elas não encostarão uma na outra, não terão nenhum ponto em comum, não se cruzarão em nenhum ponto. Da mesma forma também as retas A e B não vão se cruzar em nenhum ponto, ok? Então essa é a definição de retas paralelas. Retas paralelas são aquelas que não se cruzam em nenhum ponto, certo? E nós temos alguns exemplos do nosso dia a dia. Por exemplo, o nosso celular, a gente pode traçar duas retas que não se cruzarão em nenhum ponto. Aí nas beiradas, nas bordas do celular, nós temos duas retas que não se cruzarão em nenhum ponto. Aliás, aproveitando aí, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal do Professor Júnior, certo? Ative o sininho das notificações e para você ficar sabendo aí dos vídeos quando forem postados. Estão sendo postados quase que diariamente. Então você vai estar recebendo os vídeos, vai estar estudando. Nesse período de pandemia, se você estiver estudando em casa, eu acredito que será de uma grande ajuda, até mesmo para quando esse momento passar, para você recapitular algumas coisas, ver alguns conteúdos que você não entende, rever alguns conteúdos que você não entendeu na sala de aula. Então vai ajudar bastante. E o outro exemplo aqui é um livro. Nós podemos também traçar duas retas paralelas aí, de acordo com o que nós traçamos aqui, certo? A outra classificação são retas concorrentes. As retas concorrentes, ou as retas são concorrentes, quando possuem algum ponto em comum, ou seja, elas se cruzam em algum ponto. As paralelas não têm ponto em comum, não se cruzam em nenhum ponto. As concorrentes, elas têm um ponto em comum e se cruzam em algum ponto. Então, é basicamente o contrário de paralela.
A paralela não cruza, a concorrente cruza, certo? Nós temos aqui um exemplo também, a nossa reta T e a nossa reta U, que se encontram num ponto P. Elas se cruzam no ponto P. Temos também a reta B e a reta C, que se cruzam num ponto D. Então aqui nós temos dois exemplos de retas concorrentes. E as retas concorrentes elas ainda possuem dois subgrupos, por assim dizer, ou duas subdefinições, dois subtipos concorrentes perpendiculares, que é quando elas formam uma cruz perfeitinha, que nesse caso ela vai ter aqui, ó, 4 ângulos de 90 graus. Esse ângulo aqui, ele vai ter 90 graus. Esse daqui também vai ter 90, esse vai ter 90 e esse vai ter 90 graus, ok? Então, retas que possuem essa característica são concorrentes perpendiculares, ok? E quando elas já são um pouco mais como essa daqui, como é que eu posso dizer? As retas são mais inclinadas, elas formam elas são concorrentes, perdão, não perpendiculares. Beleza? Então, para ficar um pouco mais fácil de entender, as perpendiculares geralmente são formadas de retas horizontais e verticais. Já as não perpendiculares geralmente são retas, talvez uma reta inclinada e uma não, uma reta inclinada e uma vertical, ou uma inclinada e uma horizontal, só para reduzir um pouco aí, ou melhor, ou já dar uma prévia do que vocês podem estar encontrando aí em algumas questões. De novo, as perpendiculares vão ser formadas por retas verticais e horizontais, e nas não perpendiculares vai ter pelo menos uma reta, pelo menos uma, pode ser, as duas podem ser inclinadas, mas pelo menos uma será uma reta inclinada. Então aí você já saca logo aí que não vai, se tiver uma reta inclinada, é uma concorrente não perpendicular. E aqui nós temos alguns exemplos. Temos aí a janela, certo? Podemos cruzar aí e fazer retas perpendiculares, ou concorrentes, perdão, concorrentes perpendiculares. Na verdade, como a janela ela está um pouco aberta, então formou um pequeno ângulo de perspectiva, formou uma perspectiva, na verdade, deu uma ideia de perspectiva, e aí a reta horizontal ficou um pouco inclinada. Então, podemos dizer que é uma concorrente não perpendicular. E aqui a cruz que o nosso Senhor Jesus carregou para nos salvar. Então também dá para a gente formar retas concorrentes, dessa vez perpendiculares, formado por uma reta horizontal e uma reta vertical, certo? Então até a próxima. Deixa o like, fica aquele salve e bons estudos.